Olá para todos aí, espero que todos estejam bem. Meu nome é Daniel, falo em nome da B-Search Consultoria, então vocês vão ver a apresentação aí. Para quem já estava mais cedo aí na minha apresentação, que eu fiz aí às 13h40, e deixa eu só clicar aqui, minha máquina reiniciou bem na hora que eu abri aqui para falar, então eu estou com o meu PowerPoint e meus exemplos fechados aqui, vou ter que abrir aqui na hora, mas a gente consegue. O que eu queria falar com vocês hoje sobre recursos avançados do grid, de Grids XGS. Hoje, a Sencha, até o que eu estava conversando agora de pouco aí com o Emerson, ela tem hoje, se eu não estiver enganado, são 2 grids, ou pelo menos 2 grids que são os que eu mais utilizo, né? Tem o grid clássico, que é o grid que lista os dados na vertical, e eu já me apresento, mas enfim, e o grid pivô, que é um grid que você compra a parte da Sencha para você ter, por exemplo, uma simulação de dados de BI, como se fosse um Power BI aí na web, onde você pega o JSON, traz para a tela, ele consegue processar uma carga grande de dados e ele vai exibindo aí conforme o usuário vai arrastando as suas devidas lógicas aí para montar os dados. Então vamos lá, de novo eu sou o Daniel, só para dar a mesma introdução que eu fiz na apresentação anterior. Eu trabalho como desenvolvedor há mais de 20 anos. Eu comecei com o Visual Basic 4 em 99, então eu sou do século passado aí no desenvolvimento de software, e também com Delphi. Então foi minha última vez que eu vi Delphi, foi nessa época que depois nunca mais eu voltei a ver Delphi. Em 2002 tive um processo interessante de trabalhar com .NET, então isso é importante para eu poder ir para trabalhar com ASP.NET Web Forms, que é o meu primeiro processo indo para a web. Então eu não tive, por exemplo, aquela escada do pessoal que desenvolve software que vai trabalhar, por exemplo, gerando código. Na verdade, depois eu acabei tendo, mas gerando tabelas em HTML para que essas tabelas se transformem em grids, por exemplo, né? Então eu fui direto para o agora acho que era o Data Grid do .NET nessa época, que era um negócio que ia com server-side, ele vinha com view state gigante, enfim, era isso que tinha na época. Então meu primeiro contato com web. E depois, então, desse hiato aí, né, que eu estou falando de 2012 para 2014, que eu trabalhei com o XGS, aliás, eu fui trabalhar com XGS em 2014, fui começar a trabalhar com XGS em 2014, o que acabou acontecendo? Eu comecei a ver que, poxa, a gente poderia recuperar aquela usabilidade do desktop na web. Então, isso era essencial para a gente ter como é que fala? Aplicações robustas, bem desenvolvidas na web. E atualmente agora, né, depois que a gente fundou a B-Search em 2014, eu com o Dalton, meu sócio, hoje, atualmente nós estamos trabalhando com projetos em versões do 7.2 e 7.3. Os novos projetos entram para a gente com uma dessas duas versões aí, dependendo do cliente e da abordagem do tipo de projeto que a gente vai fazer, né? E a gente já tem mais 50 projetos entregues, já entregamos em mais de 4 países, já em até 4 países. Aqui tem alguns clientes da B-Search, que a gente já trabalhou, então a gente tem muito essa veia de trabalhar com a parte logística, né? Então a gente tem um quê de trabalhar com transporte, conhecimento conhecimento de transporte, nota fiscal eletrônica, mas também, assim como processamento de trânsito de rodovia, também é um cenário. Então isso foi o que fez a gente trabalhar, por exemplo, fora do país, né? E a gente, então era aqui, então acho que eu coloquei meu slide errado aqui. Eu queria então ir para os meus exemplos. Eu vou abrir aqui, enquanto isso, eu vou abrir aqui o projeto, que estava tudo aberto e bom, legal. Eu estou com um projeto aqui que a gente fez para um dos nossos clientes aqui, e ele tem uma peculiaridade
muito grande, que é com relação a os grids, como que o grid deveria ser demonstrado e como a gente poderia exibir os dados de uma maneira mais rica, né? Então, eu não sei, alguém aqui no chat, eu não sei se alguém já trabalhou com demonstrações de resultados como é que fala? Com DRE, com a parte contábil, quando você vai cruzar os dados para poder ver se está batendo certo os números que a contabilidade levantou ou não. Isso geralmente as empresas têm esse tipo de abordagem. Alguém já trabalhou com isso aí no chat, só para eu ter uma noção? Pode responder que não também. Olha lá. Então, ó, o Marco Ginter, o Jossauro, o Jonathan. Então, aqui, o exemplo que eu vou mostrar para vocês é um exemplo muito próximo para vocês entenderem. E aí eu vou até apertar o F11 e vou dar um zoom aqui para ver se fica mais fácil para vocês entenderem. Esses dados são dados demonstrativos, é de um colégio, né? E aonde esse colégio ele precisava arrumar um pouco a sua exposição de dados para auditoria, né, para o pessoal que ia auditar lá. Então, surgiu a demanda de começar a fazer um sistema de auditoria para eles. E nessa demanda, tem muito a necessidade de você ter um grid que vai funcionar como se fosse aqueles papéis que nós vemos nas mesas dos contadores, né, que aí você vai ver as receitas brutas, líquidas. Então, esse aqui é um caso clássico de um grid que parece que não, mas é um grid que não foi assim, um grid deu tanto trabalho fazer. Tem cálculos, sim, aqui no client, né? E a boa parte dos cálculos eles vêm do server-side. A imagem está um pouco embaçada. Será que é só para mim? Deixa eu ver, Jonathan. Eu estou querendo ver se eu consigo dar um zoom aqui. Melhorou ou não? A imagem aqui tá ok, a Sara falou. Tá legal aqui. Eu vou tirar um pouquinho... Opa, eu vou só colocar um pouquinho de zoom, só para a gente poder dar uma acompanhada aqui. Mas então, assim, ficou claro para vocês qual que era a ideia do grid aqui, que era mostrar o que era a folha de pagamento, o que são despesas administrativas, ter essa funcionalidade de você abrir e não abrir o mapeamento os níveis dos dados, e aí com isso você começa a ter uma riqueza de exposição maior, e de uma maneira leve. Isso que é importante, porque se você for voltar um pouquinho no tempo e for pensar em como é que eram desenvolvidos esse tipo de grid no passado, era um processo que dava muito trabalho, porque se você parar para pensar, vamos voltar, por exemplo, onde eu trabalhei bastante, foi com Aspinet. Se fosse para trabalhar com Aspinet, por exemplo, o Data Grid, praticamente era impossível você fazer isso de uma maneira fácil, né? Assim, não tinha um jeito fácil de fazer. Você tinha que suar muito para poder mandar renderizar o componente dentro daquela linha, expor nos dados, e aí você via que não era nativo, não foi feito para ter esse encaixe, e aí, na hora que você vai ver, o seu grid não está legal, né? Então, eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho do projeto, e aí eu vou tentar regular para vocês aqui também o tamanho da fonte, e se vocês tiverem algum problema, eu tô lendo o texto de vocês aqui embaixo, se vocês falarem, eu consigo praticamente ler na hora aqui. Vamos lá, então. Eu vou pegar aqui o rentabilidade real orçada. Então, essa aqui é a view. E, na verdade, aqui é um eu falei grid, mas é um segundo grid que tem no XGS, então é que eu considero um só, mas é um componente misto aí, que seria o tripanel. Então, a gente vai vir aqui no financeiro. Beleza. Então, para começar, dá a impressão que eu dei uma enganada em vocês. Falei que ia falar de grid, estou falando de tripanel, né? Mas não, o tripanel,
ele tem os dados aqui e você consegue, por exemplo, exibir essa tricolumn baseado nos dados que estão vindo do seu server-side para, lógico, você tem que ter um model também para esse componente. Então, olha que interessante. Quem vê, quem está assistindo daí, está achando que está vendo o quê? Ah, eu estou olhando aqui, para mim, eu estou vendo um grid. Mas esse que é o segredo, não é um grid, é um tripanel. Tá? Então, era uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, de como vocês podem utilizar um componente que é um tripanel que foi feito, geralmente vocês vão utilizar para fazer um menu, um processo de navegação, de contas e por aí vai. Você pode e consegue estender ele para ser exatamente o que está aí na tela, que é o quê? Um componente onde você gera colunas dinâmicas e também com as linhas que são com os dados, né? Eu vou pegar aqui. Eu vou dar uma atualizar aqui. Vamos ver se eu loguei agora de pouco. Será que... Ah, que maravilha, hein, gente? Só porque eu ia mostrar para vocês. Deixa eu tirar do F11 aqui. Tentar de novo. Vamos ver se vai. Deixa eu para vocês. Acho que agora vai, vamos ver. Como essa é uma máquina Ah, eu bobeei aqui. Tá. Tava aqui já os dados. Ok. Então, o que tem aqui na verdade? Você vai retornar uma estrutura de dados, você tem que processar isso, é óbvio, mas uma estrutura de dados no seu servidor onde você consiga montar o JSON de uma árvore com as colunas, e aí com os dados em colunas. E aí sim você vai conseguir exibir, fazer essa exibição dos dados aqui em tela. Deixa eu ver se eu consigo dar uma formatada nesse JSON aqui, para vocês terem uma noção de como é que foi o processo aqui. Então tem o ID do pai, o ID do filho, e aí vai, tá vendo? Ó, receitas brutas, o que tem dentro do receitas brutas, o que tem dentro do educação infantil. E aí vai trazendo todos os dados que vai ser exibido ali como é que fala? Nesse grid. Então, o grande segredo aqui, e depois o tempo é muito curto, não daria para fazer isso em pouco tempo, mas o grande segredo eu vou tentar ver depois, a gente prover um exemplo desse aqui, bonitinho, passo a passo, de como você consegue usar o tripanel como um grid. Então, não sei se alguém já desenvolve com XJS ou não, e se já desenvolve, se sabia que tinha essa possibilidade de você usar o tripanel como grid. Então, esse é um ponto para se chamar a atenção aí, para vocês poderem ver e conseguir chegar num resultado como esse aqui, tá? E você vê que fica rápido, o grid funciona muito bem, tá? Esse aqui é um grid clássico, nem vou entrar no detalhe dele aqui agora, tá? Então, na verdade, se vocês verem, cada funcionalidade dessa daqui, é um tripanel, então não é um grid. Então esse sistema praticamente foi entregue sem ter um grid, sim um tripanel simulando um grid. Tá? Tinha deixado outras abas abertas e como falei para vocês, minha máquina reiniciou, fez o favor de reiniciar bem em cima da hora, mas cadê aqui
o outro exemplo. Tá aqui. Tá. Eu vou trazer depois aqui, inclusive eu vou deixar aqui um link para vocês colocarem, para vocês depois poderem consultar, que é o link que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Que é esse aqui, tá? Uma coisa que você tem que ter noção de quando você parte para o desenvolvimento com Sencha e você vai entregar uma, como é que fala? Uma aplicação, você tem que ter em mente que os grids, eles têm que entregar a informação da maneira mais rápida possível, a renderização mais suave possível e de um jeito, como fala? Fácil para você desenvolver também. Então, eu considero que o XJS ele tem todas essas características dentro da funcionalidade dele. Então, por exemplo, ó, e aqui eu acho legal desse artigo que ele vai comparar com os outros fabricantes de grids do mercado. Tem coisa que o XJS não vai ganhar, tá? Então, eu achei legal esse artigo, porque esse artigo é um artigo bem honesto. Porque às vezes a gente vai acompanhar produtos que vão fazer a sua apresentação e, de repente, esse produto vai lá e começa a fazer uma propaganda como se ele batesse em todos os quesitos, tudo. E isso eu achei interessante, porque ele tem coisas que ele acaba não ganhando aqui. Para quem viu minha apresentação mais cedo, eu comentei, eu fiz um comentário que eu estava falando o seguinte: olha, ele não é um componente, o framework que depende do server-side, e não é mesmo, tá? Então, você tem, por exemplo, o DevExpress, o CanDoUI e o SyncFusion, esses três aí, eles funcionam, por exemplo, se vocês forem no DevExpress, ele tem lá, quer ver se a gente consegue achar aqui o DevExpress. Será que eu digitei certo? Digitei, né? E, né? Vamos lá, produtos. Tá. O que você percebe aqui no DevExpress? É uma suite de componentes interessante para você poder usar ela, porém, é .NET. E se você está desenvolvendo com PHP ou com qualquer outro tipo de tecnologia, você não usa. Por quê? Porque é limitado pelo server-side. Então, isso é uma coisa interessante para você levar em consideração. A mesma coisa é com o CanDoUI. Né? O CanDoUI agora, ele está com uma iniciativa um pouco diferente, né? E agora ele está direto aqui com os frameworks. Mas se você for ver, no passado não muito curto, ele tinha componentes específicos para cada fabricante. Então ele era um pouco diferente, ele atirava para tudo quanto é lado, né? E prometia entregar praticamente um grid igual para todos. Então, o Kendo é um grid que vocês vão ver daqui a pouco o resultado dele aqui na comparação. E os demais eu não vou acabar entrando aqui, porque são grids similares, propostas similares. Por exemplo, o AkeGrid, eu sei que ele não é dependente de server-side, então ele é similar ao XJS, mas ele é só um grid. Então você está comprando só o grid, você não tem o restante do framework para você poder utilizar e poder usar na sua aplicação como um todo. Então, se você pudesse comprar um framework completo ou comprar só um grid, o que você compraria? Eu compraria um framework completo, entendeu? Vamos lá. A primeira coisa que vocês vão ver aqui no artigo, lendo, uma coisa que chama bem atenção aqui é o carregamento inicial, o tempo para o carregamento inicial do grid. Esse é um item importante, por quê? Porque o grid, quando você vai colocar os dados na tela, ele vai renderizar isso. Isso para quem mexe com Delphi, por exemplo, e você tem o grid exibindo os dados em tela, você sabe que ele não vai... Deixa eu até dar um zoom aqui um pouquinho melhor, para ver se fica mais fácil para vocês lerem. E deixa eu trocar aqui minha tela para
para o cantinho, aí pronto, fica bom. Esse grid aqui, você precisa renderizar os dados. Então, esses componentes são inteligentes o suficiente para não renderizarem todas as linhas, porque senão ele vai dar um estouro de memória. Então, ele tem toda uma inteligência para poder fazer essa renderização do componente em tela. Aí, que os grids se diferenciam um do outro. Então, quando o grid geralmente demora muito para carregar, ele não tem essa lógica bem feita. O XGS tem, tá? Então, a gente vai ver isso daqui a pouco. A outra coisa que é a velocidade para você filtrar, então filtrar o dado dentro do grid, isso é uma funcionalidade meio... aí vai depender, por exemplo, de desenvolvedor para desenvolvedor. Por exemplo, aqui na BSearch, praticamente a gente desenvolve 100% dos dados, a gente filtra 100% dos dados no server side, ou seja, a gente faz uma request, um get, por exemplo, com um parâmetro que você vai filtrar, e você filtra no servidor e devolve aqui para a tela. Mas, quando você precisar filtrar os dados aqui no grid, você vai conseguir fazer isso de uma maneira bem rápida também. Isso não é o grid que faz, tá? Só para lembrar, é o pacote de dados do XGS. Então, por exemplo, se você tiver um combo e você quiser filtrar os dados que estão naquele combo e filtrar somente no front-end, você vai disparar esse comando na Store e é a Store que vai fazer isso para você. E aí o importante é o scrolling speed. Esse também é um outro item interessantíssimo. Por quê? Tem um artigo que eu perdi esse artigo, é do Martin Britium, que é o dono da Britium, que é uma das empresas que desenvolve componentes para a XGS, que ele faz um artigo completo fazendo um benchmark com relação ao funcionamento do grid do XGS com outros. E ele chega a medir também até os frames por segundo que o grid consegue entregar. Então, tem grids que não conseguem chegar próximo do que o XGS, que o grid do XGS entrega. Né? Então você tem a parte do scrolling, que é a paginação, ou seja, você paginar os dados normalmente, infinity scrolling, ou seja, conforme você vai arrastando, você vai fazendo novas requests para o servidor e ele vai trazendo para cima, e você também tem o virtual scrolling, que é uma maneira de você chegar nos dados aí de um jeito bem suave para o usuário, por isso que ele fala que é smooth, né? Ou seja, smoothly, né? Que você vai chegando na linha que você quer e você não percebe isso de uma maneira tão, como é que fala? Brusca, né? Você paginando esses dados. Que mais? Então ele vai falar aqui quais são os componentes, quais são as funcionalidades que eles podem ter uma espécie de comparação, porque também tem grid que não vai ter, por exemplo, às vezes o grid do CanDoI tem uma funcionalidade que o grid do XGS não tem, ou vice-versa, então ele vai comentar aqui, isso aí. Mas, vamos chegar no resultado aqui, tá? Então, olha que interessante, o grid do DevExtreme, dá para você perceber que ele é um grid que, pelos números aí, em todos os quesitos, ele bate do XGS. Tá? Todos. Então, ele você está vendo aí, ó, 0,49 segundos, ou seja, meio segundo, né? 500 milissegundos, você praticamente já fez o scroll dos primeiros registros, né? Então, 1/10 do grid, então você está arrastando de cima para baixo, 1/10, depois até a metade do grid, depois você indo até o final, quanto tempo demora. Então, olha, você vê que o grid do XGS, ele perde, mas ele está muito próximo do DevExtreme. Se você parar para pensar que essas unidades de tempo praticamente são imperceptíveis para o usuário final. Então, o usuário final, ele não vai... como é que fala? Perceber tanta diferença de 0,4 segundo para 0,8, no geral, não percebe, tá? Tem que ter um olho muito bem treinado para isso. E aí, tirando isso, você tem o resto dos produtos, né? Eu lembro quando o Jim fez uma demanda para o pessoal fazer isso aí, ele foi pegando esse estudo com vários desenvolvedores e depois chegou nesse resultado aí, né? Para poder fazer esses dados. Então você vai ver que, por exemplo, um CanDoI, que era um produto que eu sempre achava que ele deixava a desejar, porque eu já trabalhei com CanDoI, eu nunca me adaptei com CanDoI, nunca gostei de utilizar.
Ele faz uma propaganda muito forte, mas eu nunca consegui ver ele sendo bem utilizado. Ele está com 3.2 segundos só para você fazer o scroll nos primeiros registros. O que é isso aí? Não consegue renderizar bem os registros. Então tem que ter uma boa administração de renderizar os elementos dentro do DOM do HTML, porque não esqueçam que XJS é um framework, mas no final tudo é HTML, tudo é CSS, tudo é JavaScript, mas o JavaScript ele está só gerando o elemento para colocar ali. Então, legal que é o seguinte, ó, 1 milhão de registros. Então, aqui a coisa vai começar a melhorar. 100 mil registros, que eu tinha esquecido de falar anteriormente. Mas aqui com 100 mil registros, olha como é que muda a figura, né? O da Dev Extreme, eu falei Dev Express, eu fiz confusão. Então, é o Dev Extreme. Deixa eu ir lá no... Tá. O da Dev Extreme, sim, é o... Eu entendi o que eles fizeram. Eu estava com o Dev Express na cabeça. Mas sim, já é o framework totalmente descolado de server-side. Então eu só vou corrigir o que eu falei ali atrás, que eu estava preocupado com o Dev Express, né? Então, você está vendo que já o da Sencha também está próximo, carregando 100 mil registros. E aí os demais já ainda mesmo assim não conseguem performar bem, porque não foram pensados para isso, para trabalhar com grandes quantidades de dados. Pequenos dataset, 10 mil registros. E aí eu vou deixar um parênteses aqui. Eu, pelo menos aqui, com desenvolvimento aqui na Bsearch, nós nunca trabalhamos com mais, talvez mais de 10 mil linhas. Eu acho que eu nunca cheguei, assim, cheguei a 9 mil linhas, 10.500, coisas do tipo, tá? Eu não vejo demanda para ter tanto dado em tela para você poder fazer um uso tão intensivo assim do grid e do browser, porque a gente sabe que nem toda empresa tem bons browsers ou bons computadores, porque o Chrome come bastante memória, por mais que tenha evolução, por mais que ele consiga evoluir e otimizar o processo, o pessoal que está usando JavaScript ao mesmo tempo também consome muito, consome mais recursos, já que está mais rápido, e é uma briga de gato e cachorro, né? Então, você começa a ver, então, por que o grid do XJS ele entrega, lembrando, ele está perdendo aqui para o Dev Extreme, mas ele entrega uma suíte de componentes completa para você. E a perca, o que ele está perdendo é pouca coisa, não é um negócio que o disparate é tão grande assim. Com relação a carregar, né, ele chegar ao iniciar o carregamento, está aqui o tempo, para vocês acompanharem. Na verdade, o artigo está aqui no GitHub. É mais legal que no GitHub tem até um jeito para você clicar e... deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Acho que aqui ficou bom. Ficou bom, né? Vocês estão conseguindo enxergar bem aí, né? Beleza. Então, aí vocês vão ver, por exemplo, o SyncFusion, por que ele ganha? Porque ele já tem o framework lá do lado do server-side, te limita. Então, ou seja, você tem que trabalhar com o que ele te propõe trabalhar no server-side. É mais rápido? Pode até ser. Mas, isso nós estamos falando de 0 milissegundos a 1 segundo. Todos esses estão rápidos, tá? Então, eu não sei se vale a pena tanto essa discussão aqui. Com relação a scrolling, aí ele vai falar a mesma coisa lá, 10 mil registros, mas eu queria trazer esse artigo para vocês e deixei já o link aí para vocês poderem avaliar, para entender a importância do porquê o grid do XJS ele é diferenciado. E também, na minha apresentação, eu queria fazer essa chamada de atenção. Eu coloquei um título provocativo que era, estou falando de grid, mas na verdade eu consigo usar outros componentes que emulam muito bem o grid, que no caso é o tripênio, tá? Que mais aqui? Deixa eu só pegar aqui meu... Só um segundo. Eu vou pular então esse.
Eu vou deixar para dúvidas para vocês, porque hoje eu vim aqui mais para fazer um bate-papo, né, e conversar com vocês, trocar ideia do que tem hoje no mercado em termos de grid, e trazer esse artigo de comparação, fazendo o benchmark. É interessante ler para quem está na dúvida. E aí, é óbvio, a gente nunca vai chegar, nunca, não vou dizer nunca, mas ainda está difícil de bater o desempenho de desktop, mas a minha opinião para quem está desenvolvendo com Delphi, e quer algo muito próximo de Delphi, o grid, eu falo que o grid é essencial, é um componente-chave, é um componente que ele é mandatório para a sua aplicação, né? Nós estamos falando de aplicações mais robustas, né? É ele que vai conseguir fazer o seu destaque da sua aplicação. O grid do XGS compensa bastante. E não só isso, mas todo o resto do componente também, porque te dá uma estrutura muito boa. Eu vou deixar então espaço aqui para vocês, para dúvidas. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, que eu nem vi o tempo passar, vocês me desculpem. Eu tinha até um pouquinho mais coisa para mostrar para vocês, mas agora que eu vi o tempo, eu sei que vai acabar daqui 5 minutos. Lembrando que, para quem quiser adquirir produtos da Ascension, nós somos revendedores aqui no Brasil, podemos revender para você, para quem está assistindo aqui, 30% de desconto, até, aí eu acho que nem é até o dia 31/10, é direto já com quem participou do evento. Ia pedir para vocês também seguirem a nossa página lá no LinkedIn, também se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente vai voltar a publicar conteúdos relacionados a XGS e também não relacionados a XGS, mas sim de uma maneira geral. Vamos falar de tecnologia lá no nosso canal, que está um pouquinho parado. Essa pandemia fez a gente pensar aí e tomar algumas iniciativas para poder ter uma conversa mais franca com quem é cliente, expor um pouco do que é um dia a dia de uma empresa que trabalha com XGS como framework de front-end. Enquanto isso, eu vou deixar aqui, até acabar meu tempo, mostrar aqui olha que interessante, ó. Essa tela aqui, isso aqui vai só até acabar meu tempo, mas fiquem à vontade para perguntar aí, tá? Essa aí é uma aplicação feita em 2015, no começo de 2015, com XGS 4.2, tá? Usando o tema clássico. Então dá para vocês verem aí como é que é uma aplicação desenvolvida com XGS, como é que era o grid ali. Isso é uma aplicação de validação de praça de pedágio, onde era um momento aqui de validar se as pessoas estavam ou não usando os seus, como é que fala? O seu tag do sem parar. Então, se você não pegava o tag do seu cunhado e saía para dar um rolê de final de semana, ia para a praia, depois devolvia para ele, nessa época estava começando a gerar multas, em 2015, né? Era o processo que estava começando as concessionárias do estado de São Paulo. Né? Então, isso que eu acho que é interessante para vocês acompanharem aí. O que mais tem coisa aqui? Tem mais grid aqui para mostrar para vocês. Eu tenho mais um exemplo de grid aqui, que eu já mostrei o sistema, mas agora eu vou mostrar aqui já o que tem no vídeo aqui, né? Eu acho que eu tenho um exemplo aqui legal. Olha, esse grid aqui é bem interessante, que é um... Eu sei que deve talvez estar pequeno para você, mas, enfim, dá para você fazer muita coisa. Enfim, pessoal, muito obrigado aí a todos que compareceram. Agradeço aí quem se desprendeu um tempo. Vocês têm meu contato aí, procurar por Daniel Bessource aí em qualquer rede social, você vai me encontrar aí. Fica à vontade aí para a gente bater um papo, se a gente puder ajudar vocês com alguma coisa, principalmente com te ajudar a escolher o melhor framework de front-end para a sua empresa, quais são os desafios que você vai encontrar. A gente já está com esse know-how aí, já está passando isso já no 6º ano seguido aqui e tendo bons resultados. Então, eu acho que é isso aí. Muito obrigado a todos e tchau!